Dívidas, via de regra, a não ser quando são feitas para investimento, já são um péssimo negócio para a empresa. Significa que a empresa não está dando conta de efetuar o pagamento das suas obrigações. Agora, existem dívidas que são piores ainda, e dentre elas nós estamos falando das dívidas tributárias. As dívidas tributárias podem ter um impacto muito além da simples necessidade do pagamento da dívida em si. É para te prevenir sobre essa questão e para te ajudar a entender qual que é o impacto que uma dívida tributária pode ter na sua empresa, é que eu gravei no vídeo de hoje. Fica comigo que nós vamos falar sobre quais são 5 razões pelas quais você não deve dever ao fisco. Olá, eu sou Breno Garcia, advogado especialista em direito empresarial, e esse é o canal institucional da Garcia de Oliveira Advogados, onde você vai encontrar informações práticas e úteis que vão te ajudar a reduzir os riscos jurídicos do seu negócio. Inclusive, se você tem uma dúvida de direito empresarial específica e quer ver ela respondida aqui no canal, posta ela para mim aqui embaixo nos comentários. E é claro, não deixe de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações, porque assim, quando eu responder a sua dúvida, você vai ser notificado. Indo direto ao ponto. A primeira razão pela qual você deve evitar dever ao fisco é que as multas são muito elevadas. Se você pegar, por exemplo, na legislação fiscal federal, para sofrer uma autuação fiscal, você vai sofrer uma multa que vai de 75% até 225% do valor do tributo, dependendo da situação, mais 20% de multa de mora, ou seja, 245%, e além disso, o tributo vai ser corrigido pela Selic, que hoje está em ascendência. Ou seja, não é raro você identificar que um fato gerador ele é quadruplicado na hora de haver uma cobrança feita pela Receita Federal. E isso acontece também com a legislação estadual, também com a legislação municipal. Muitas vezes o contribuinte fica com a falsa sensação de que a inércia ou dificuldade ou ineficiência da fiscalização vai acobertar toda e qualquer espécie de situação dentro de uma empresa. Mas a verdade é que cada vez mais os controles são muito rigorosos, eles são eletrônicos e quando a fiscalização identifica uma irregularidade, gera-se uma série de problemas para a empresa e a multa é um desses problemas que é muito importante, por isso que você deve evitá-los. A multa pode tornar a sua dívida literalmente impagável e isso tem o condão de quebrar a sua empresa. Portanto, a primeira razão pela qual você deve evitar dever ao fisco é a questão das multas, que são muito elevadas. A segunda razão pela qual você deve evitar dever ao fisco é que, via de regra, você vai ter um impedimento na obtenção da sua CND, ou Certidão Negativa de Débitos. A não ser que exista alguma causa de suspensão da exigibilidade do crédito, como por exemplo um parcelamento, uma ação judicial, um depósito judicial, você vai ter problemas na hora de obter a sua CND. E a CND ela é necessária principalmente para empresas que trabalham no segmento de licitações e também ela é necessária para empresas que atendem empresas de grande porte. Porque normalmente essas empresas exigem a certidão de regularidade fiscal para que você possa ser fornecedor deles. Se você não tiver a sua CND, se você tiver dívida com o fisco, existe uma virtual possibilidade de você fechar as portas de vários mercados. É lógico que se você sofreu uma autuação fiscal, existem procedimentos que podem te ajudar a obter na sua CND, inclusive eu tenho um vídeo falando sobre isso aqui no canal, se você quiser assistir é só clicar no link que está aparecendo aqui no card, mas o fato é que você deve, tanto quanto possível, evitar dever ao fisco e ter a sua certidão de regularidade fiscal em dia. A terceira razão é que você pode vir a ser impedido de ingressar no Simples Nacional. O Simples Nacional é um regime jurídico tributário simplificado. Ele vai reunir vários tributos, vai reduzir custos de maneira geral, porque normalmente a carga tributária incidente do Simples Nacional ela é inferior ao lucro presumido ou ao lucro real, pelo menos na grande maioria dos casos, e aí você pode ficar numa situação muito desconfortável, porque se você tiver uma dívida com o fisco, pode ser que você se veja obrigado a trabalhar no regime do lucro presumido. E isso daí pode fazer toda a diferença entre o lucro ou o prejuízo do seu negócio. Em alguns casos, a opção do lucro presumido chega a ser 2 vezes superior em termos de custo em relação à opção do Simples Nacional. E no Simples Nacional você tem vedações para ingresso e permanência no caso da existência de dívidas fiscais
com esses entes federados. Por isso, se você quiser garantir o seu ingresso e permanência no Simples Nacional, é fundamental estar em dia com a sua situação fiscal. Então essa é mais uma razão para você não dever tributos. A quarta razão, que é muito importante você pensar, é que os ativos financeiros da sua empresa são, na ordem da preferência de penhora, o primeiro item da lista. Se você tiver uma dívida fiscal e isso se transformar numa execução fiscal, é bem provável que você vai ter o bloqueio dos valores que estão na sua conta corrente para fim de pagamento desse tributo. Isso aí pode te gerar um baita de um problema, porque essa ordem ela é feita de maneira sigilosa pelo juiz. O juiz vai fazer essa determinação após um pedido da Fazenda sem comunicar a outra parte, porque evidentemente se ele comunicasse a parte ia lá, tirava o dinheiro e não ia obter êxito. E aí você pode acontecer de sofrer esse bloqueio na sua conta justamente no dia que você ia pagar um fornecedor importante. Olha que situação desagradável, você vai ter um baita de um problema de fluxo de caixa e o seu dinheiro está literalmente confiscado para poder fazer o pagamento dos tributos. Então, como existe o risco do bloqueio das contas correntes da empresa, é importante você estar em dia com a sua situação fiscal, porque não estando em dia com a situação, você se sujeita a esse tipo de situação. Uma quinta razão que você também deve levar em consideração é a questão que cada vez mais os entes federados estão encaminhando os tributos a protesto, ou seja, faça através de cobrança de cartório. Quando você manda para protesto, além do apontamento da existência da dívida em si, que vai ter impactos tributários, inclusive na interrupção de prescrição, você tem um problema comercial muito grande, porque empresa nenhuma quer negociar com outra empresa que tem protesto, e o fisco sabe disso. Então, na verdade, acaba se inviabilizando o seu negócio, porque você não vai ter fornecedor. Os fornecedores vão se recusar, existe uma tendência do fornecedor se recusar, a não ser aqueles que você tem uma relação de confiança muito grande, mas os grandes fornecedores que têm procedimentos de concessão de crédito tendem a não conceder crédito para quem tem protesto, principalmente se esses protestos forem importantes, de valores consideráveis, levando em consideração o seu patrimônio e o tamanho do seu negócio. Então, quando você tem essa situação, você tem um prejuízo que transcende a questão meramente fiscal. Também por isso, além dos 4 itens que eu já citei, você precisa e deve ter a sua situação fiscal regularizada tanto quanto possível. Agora, eu queria te fazer uma pergunta. Esse vídeo está te ajudando? Está fazendo você ter uma visão melhor? Então conta isso para mim dando o seu like aqui. Inclusive fazendo isso você me ajuda a crescer o canal e a gravar mais materiais de qualidade para te ajudar daqui para frente. E é claro, não se esquece de se inscrever no canal, compartilhar esse vídeo com seus amigos e familiares que têm empresa e visitar a nossa área de materiais para downloads, porque lá tem muito material útil e gratuito para te ajudar a reduzir os riscos jurídicos do seu negócio. Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo.